Oi mãe, oi Joyce e oi pra alguém mais. Hoje nós vamos ler o capítulo 4 de 2º Nef. Aqui fala que lê e aconselha e abençoa sua posteridade, morre e é sepultado. Nef. Nef gloria-se na bondade de Deus. Nef deposita sua confiança no Senhor para sempre, aproximadamente 588, 570 a.C. E agora eu, Nef, falo sobre as profecias mencionadas por meu pai, referentes a José que foi levado para o Egito. Pois eis que ele realmente profetizou sobre todos os seus descendentes. E não há muitas profecias maiores do que as que ele escreveu. E ele profetizou sobre nós e nossas futuras gerações, e elas estão escritas nas placas de latão. Então, depois de meu pai ter acabado de falar sobre as profecias de José, chamou os filhos e filhas de Lamã e disse-lhes: Eis, meus filhos e minhas filhas. Chamou os filhos e filhas de Lamã e disse-lhes: Eis, meus filhos e minhas filhas, que sois filhos e filhas de meu primogênito, quisera que desseis ouvidos às minhas palavras. Pois o Senhor Deus disse: Se guardares meus mandamentos, prosperareis na terra, e se não guardares meus mandamentos, sereis afastados de minha presença. Mas eis que eu, meus filhos e minhas filhas, não posso descer à sepultura sem vos deixar uma bênção, pois eu sei que, se fordes criados no caminho que deveis seguir, não vos afastareis dele. Portanto, se fordes amaldiçoados, eis que eu vos deixo. Portanto, se fordes amaldiçoados, eis que eu vos deixo a minha bênção, para que a maldição vos seja tirada e recaia sobre a cabeça de vossos pais. Portanto, devido à minha bênção, o Senhor Deus não permitirá que pereçais e será eternamente misericordioso para convosco e vossos descendentes. E aconteceu que depois de meu pai ter acabado de falar aos filhos e filhas de Lamã, fez com que os filhos e filhas de Lemuel fossem levados à sua presença. E falou-lhes dizendo: Eis, meus filhos e minhas filhas, que sois os filhos e as filhas de meu segundo filho. Eis que vos deixo a mesma bênção que deixei aos filhos e filhas de Lamã. Portanto, não sereis completamente destruídos, mas, no fim, vossa posteridade será abençoada. E aconteceu que depois de meu pai lhes haver falado, dirigiu-se aos filhos de Ismael, sim, a todos os de sua casa. E depois de lhes falar, dirigiu-se a Sam, dizendo: Bendito és tu e tua posteridade, pois herdarás a terra como teu irmão Nef. E tua semente será contada com a semente dele, e tu serás como teu irmão e teus descendentes como os descendentes dele. E serás abençoado durante todos os teus dias. E aconteceu que depois de meu pai Lei ter falado a toda a casa de Israel, segundo os sentimentos de seu coração, e o Espírito do Senhor que estava nele envelheceu, e aconteceu que morreu e foi sepultado. E aconteceu que
E aconteceu que poucos dias depois de sua morte, Lamã e Lemuel e os filhos de Ismael, enfureceram-se comigo por causa das admoições do Senhor. Porque as demonstrações do Senhor. Porque eu, Nefe, fui compelido a falar-lhes de acordo com a sua palavra, porque eu lhes dissera muitas coisas e também meu pai antes de sua morte, e muitas dessas palavras estão escritas nas minhas outras placas, porque uma parte com mais história está escrita nas minhas outras placas. E nessas escrevo as coisas de minha alma, e muitas das escrituras que estão gravadas nas placas de latão, e nessas escrevo as coisas de minha alma, e muitas das escrituras que estão gravadas nas placas de latão, porque minha alma se deleita nas escrituras, e meu coração nelas medita e escreve-as, para instrução e proveito de meus filhos. Eis que minha alma se deleita nas coisas do Senhor, e meu coração medita continuamente nas coisas que eu vi e ouvi. Não obstante, apesar da grande bondade do Senhor, mostrando-me suas grandes e maravilhosas obras, meu coração exclama: ó, que homem miserável sou! Sim, meu coração se entristece por causa de minha carne. Minha alma se angustia por causa de minhas iniquidades. Estou cercado por causa das tentações e pecados que tão facilmente me envolvem. E quando desejo alegrar-me, meu coração geme por causa de meus pecados. Não obstante, sei em quem confiei. Meu Deus tem sido meu apoio, guiou-me através de minhas aflições no deserto e salvou-me das águas do grande abismo. Encheu-me com o seu amor até consumir-me a carne. Confundiu meus inimigos, fazendo-os tremer diante de mim. Eis que ele ouviu meu clamor durante o dia e deu-me conhecimento por meio de visões durante a noite. Durante o dia eu ousadamente lhe dirigi fervorosa oração. Sim, elevei a minha voz e anjos desceram e serviram-me. E sobre as asas de seu espírito meu corpo foi arrebatado até as montanhas muito, muito altas. E meus olhos contemplaram grandes coisas, sim, demasiadamente grandes para o homem. Fui, portanto, proibido de escrevê-las. Oh, então se vi coisas tão grandes, e se o Senhor, em sua condescendência para com os filhos dos homens, visitou os homens com tanta misericórdia, porque, pois, deveria meu coração chorar e minha alma padecer no vale da tristeza, e minha carne definhar e minhas forças diminuírem por causa de minhas aflições? E porque eu cederia ao pecado por causa de minha carne? Sim, porque sucumbiria a tentações, para que o maligno tivesse lugar em meu coração, a fim de destruir minha paz e afligir minha alma. Porque estou irado por causa de meu inimigo. Desperta minha alma, não te deixes abater pelo pecado. Desperta minha alma, não te deixes abater pelo pecado, regozija-te, ó meu Deus, e não deis mais lugar ao inimigo da minha alma. Não te ires outra vez por causa de meus inimigos,
Não enfraqueças minhas forças por causa de minhas aflições. Regozija-te, ó meu coração, e clama ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, eu te louvarei para sempre. Sim, minha alma regozijar-se-á em ti, meu Deus e rocha de minha salvação. Ó Senhor, redimirás minha alma? Livra-me das mãos de meus inimigos, far-me-ás tremer à vista do pecado, que as portas do inferno estejam constantemente fechadas diante de mim, porque meu coração está quebrantado e contrito, e meu espírito, ó Senhor, não me feches as portas de tua retidão, para que eu ande na senda do vale baixo, para que eu seja firme no caminho plano. Caminho plano. Ó Senhor, rodeia-me com o manto de tua retidão. Ó Senhor, prepara um caminho para a minha fuga diante de meus inimigos. Endireita a minha vereda diante de mim. Não obstante, não ponhas em meu caminho uma pedra de tropeço, mas limpa-o e não obstruas o meu caminho, mas sim os caminhos de meus inimigos. Ó Senhor, confiei em ti e em ti confiarei sempre. Ó Senhor, confiei em ti e em ti confiarei sempre. Não porei minha confiança no braço da carne, pois sei que aquele que confia no braço da carne é maldito. Sim, maldito é aquele que confia no homem, ou seja, que faz da carne o seu braço. Sim, sei que Deus dará com liberdade ao que pedir. Sim, Deus, sim, meu Deus. Cadê? Sim, meu Deus, dar-me-á. Sim, sei que Deus dará com liberalidade ao que pedir. Sim, meu Deus, dar-me-á se eu não pedir impropriamente. Portanto, levantarei a minha voz a ti. Sim, clamarei a ti, meu Deus, rocha de minha retidão. Eis que a minha voz eternamente ascenderá a ti, minha rocha e meu eterno Deus. Amém. Aqui nós vemos que Nefe, bem aqui no final, né? Teve a bênção de Lei para os seus netos, ele livrando as maldições dos pais aos seus netos para que eles sejam retos, principalmente Lamã e Lemuel, que foram muito rebeldes, né? E digamos que o que planta colhe, né? Bom, e também vemos a humildade de Néfer falando dos seus pecados, de mesmo tendo passado por muitas experiências espirituais, né? O Senhor tendo livrado ele muitas vezes da garra de seus inimigos, de ele ter visto anjos e ter tido visões do futuro. Mesmo assim, ele se acha um grande pecador, né? Ele peca continuamente. E aí ele declara que ele se arrepende, né? Se arrepende das coisas
e declarar confiança em Deus para sempre, né? Deposita sua confiança em Deus, em tudo. Essa leitura eu compartilho em nome do Salvador e Redentor Jesus Cristo. Amém. Eu sei que o Salvador Jesus Cristo vive. Ele é o nosso Salvador e Redentor. Ele expiou pelos nossos pecados e venceu a morte, não somente por ele, mas por cada um de nós. E nós temos que sermos obedientes ao Salvador Jesus Cristo. Então é isso que eu compartilho com vocês, em nome do Salvador e Redentor Jesus Cristo. Amém.